Nesse momento já passamos aí para a nossa revista, para o estudo desta manhã, continuando a estudar sobre escatologia. Escatologia, de uma forma simples, significa o estudo das últimas coisas. Mas olha só, nós temos uma definição um pouco mais completa e que eu achei interessante que a escatologia, além de ela estar envolvida com a nossa fé, ela também envolve, engloba a nossa esperança, que até foi aí a oitava chave que a gente estudou quinta-feira passada, é a oitava chave para o nosso crescimento espiritual. Nós temos aqui uma definição mais completa na primeira lição que a gente estudou, e diz assim, que a doutrina de escatologia, ela faz muito mais do que abordar os eventos que ocorrerão no futuro. Agora veja essa definição. A escatologia bíblica é o estudo da estrutura de toda a esperança cristã, desde a primeira promessa, em Gênesis 3,15, até a conclusão da história com a volta de Jesus Cristo. Resumindo, escatologia é o estudo de todas as promessas e profecias apontando para Cristo e que traz esperança ao nosso coração quanto ao futuro. Novamente vou até repetir essa partezinha aí final, que traz esperança ao nosso coração quanto ao futuro. A lição de hoje, alguém aí está lembrado com a lição de hoje? Está acompanhando aí conosco a numeração das lições. A nossa lição de hoje é a lição de número 6. Domingo passado a gente estudou sobre a destruição do templo e também a destruição de Jerusalém. Nosso texto básico dessa manhã é Mateus capítulo 25, do verso 1 até o verso de número 13. Livro de Mateus, número 25, do verso 1 até o verso de número 13. Mateus capítulo 25, do verso 1 até o verso 13. Creio que todos conhecem essa história, essa parábola, que é a parábola das 10 virgens. Diz assim a palavra de Deus: então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, sai ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Amém. Mais uma vez oremos. Pai de graça, Pai bendito, estamos diante da Tua palavra, estamos, ó Pai, diante desse assunto que é tão importante, escatologia, que trata da nossa esperança, que trata da nossa fé, quanto às coisas que já estão acontecendo, algumas já até aconteceram, e outras que vão acontecer. Na verdade, são essas que são alvo
da nossa esperança. Nessa manhã, revigore a nossa esperança, que na verdade é uma dessas chaves para o crescimento nosso na vida espiritual. Abençoa o teu povo com essa mensagem, com esse entendimento. Oramos em nome de Jesus. Amém. A nossa introdução dessa lição, o título é A Noiva para o Noivo. A nossa introdução nos relembra que a igreja, ela recebe diversas comparações na Bíblia. Ela é chamada de corpo de Cristo. Ela também carrega uma outra figura, que é a baluarte da verdade, mas também ela carrega essa figura dada por Jesus, e também pela Bíblia, já pelo Antigo Testamento, Deus usa essa figura do noivo e da noiva. Quem é o noivo? É Jesus. Quem é a noiva? É a igreja, somos nós. E realmente, essa ideia de noivo e noiva, ela é muito bonita. Ela é encantadora. Ela é até mesmo festiva. Entre os diversos atos que o pastor faz, né? Nós temos aí o batismo, que é um tipo de ato pastoral que eu gosto de fazer, é batizar, receber pessoas, né? Seja por meio do processo normal, né? Batismo, e também através da pública profissão de fé, mas sempre todos tem um que eu acho muito bom, prazeroso, né? Algo alegre. Qual que é? Casamento. Casamento é uma festividade onde você vai encontrar apenas pessoas que estão ali felizes, ou que se, mesmo que não está feliz, mas faz de conta que está, que é também um problema, né? Todo mundo muito bem vestido, muito bonito, né? Com as suas melhores roupas. Portanto, então, o casamento, ele é realmente algo bonito, atrativo, abençoado por Deus e que representa essa união, essa unidade, esse relacionamento que existe entre Deus e a igreja. Entre Deus e a igreja. A gente vai trabalhar o tempo todo nessa manhã, vendo esse relacionamento, vendo o papel do noivo, vendo o papel da noiva. Mas antes, a nossa introdução aqui traz alguns textos do Antigo Testamento que mostra que desde o Antigo Testamento Deus já comparava o seu povo como sendo esposa ou noiva e a ele mesmo como sendo o noivo. E na verdade essa figura já aponta para Jesus, que é o noivo, né, de fato e de verdade. Oséias, capítulo 2, verso 16. Vamos comigo lá. Essa lição de hoje tem muito texto. Não vou ler todos, mas vou ter de correr o tempo todo aqui para estar lendo o texto com vocês, né? Se não der tempo aí de você conseguir abrir, pode acompanhar como está lendo. Oséias capítulo 2, verso 16. Tem também aqui a minha esposa, né, e a minha família também, que vai me ajudar a ler alguns desses aí. Oséias 2,16. Lembra que o casamento de Oséias foi um casamento que Deus falou: você vai lá e vai casar assim assado, para representar como que a igreja, né, como Israel tem agido comigo. E aí Deus mandou Oséias casar com uma prostituta, porque uma prostituta realmente ia ser infiel. Na verdade foi essa infidelidade. Deus estava dizendo: olha, vocês, o povo, vocês estão sendo infiel para comigo. Oséias 2,16 mostra esse respeito, né, de Deus chamando o seu povo de noiva, esposa. Livro de Oséias, capítulo 2, verso 16. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido e já não me chamará meu Baal. Ou seja, é quando a esposa de Oséias voltaria, e de fato voltou, chegou até a comprar ela de volta, mas aqui está apontando para a volta de Jesus. E também apontado de maneira mais imediata para o momento em que aquele povo, depois de ir para o cativeiro, né, passar 70 anos vivendo uma vida fora das terras deles, como peregrinos,
e voltar então para a terra natal deles, Jerusalém, e realmente chamar Deus de Senhor, porque Israel aprendeu um pouco daquele ensino que Deus colocou para eles, levando eles para uma terra distante, disciplinando eles, e aí voltaram com mais sede de Deus. Nós temos também textos no Novo Testamento apontando para essa figura, e eu vou apenas citar onde está o texto, que é Efésios 5, 25 a 32, que trata a respeito do casamento, e ao mesmo tempo Paulo vai dizendo, olha, Jesus fez isso pela igreja, Jesus morreu pela igreja, assim também deve ser o quê? Os maridos, amar a esposa ao ponto então de dar a vida por ela, e depois ele fala, olha, ele morreu para fazer da igreja uma igreja bonita, sem ruga, perfeita, e essa é a representação da igreja, mesmo hoje, nós somos pecadores, mas quando Deus olha para a igreja, ele vê a igreja em Cristo, bonita, sem ruga e perfeita, ainda que na prática a gente não é assim, mas nós iremos chegar a essa perfeição pelo agir de Deus nas nossas vidas, e na verdade é após a nossa morte. E daí nós temos o próprio texto nosso, Mateus 25, 1 a 13, os noivos e as noivas nécias e as noivas prudentes. E a gente termina então com Apocalipse 21, verso 1 e 2, e é interessante que mesmo lá vai aparecer a figura aí da noiva. Acompanhe comigo. Apocalipse 21, verso 1 e 2, o novo céu e a nova terra. Diz o texto, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Olha aqui, a igreja ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. E aqui acontece então daqui para frente, é a festa, as bodas. Apesar que esse termo bodas, na escatologia, sem ser aquilo que a gente crê, mas que outros irmãos creem, é algo bem diferente. Mas continuando, nosso último tópico da introdução, o autor nos diz assim, neste estudo, dentro desse processo de desenvolvimento da mente escatológica, vamos ver como Jesus e João apontaram para o noivo, como figura central desse desenvolvimento, e para o dever, o papel, a responsabilidade da noiva de se preparar para aquele dia. Vamos então para o nosso primeiro tópico, a força modeladora da figura do noivo. Qual que é o impacto, aquilo que o noivo causa com a sua presença, com seus pedidos para a noiva. É bom a gente lembrar que a escatologia, ela surge lá no Jardim do Éden. Ela já surge no capítulo 3. Ela surge de imediato quando acontece a queda. Nós temos então ali Gênesis 3,15 dizendo que da mulher nasceria um descendente que esmagaria a cabeça da serpente. Isso já é escatologia, isso já é o Evangelho, isso aí já é o noivo apontando para a vinda dele a essa terra pela primeira vez, e assim então preparando a noiva. Está entendendo? E aí, essa promessa escatológica, ela permeia todo o Antigo Testamento, e em cada momento, quanto mais aproxima para o fim do Antigo Testamento, mais claro fica a respeito da vinda desse noivo, da vinda do Messias, da vinda do Rei. Temos então o Novo Testamento, onde o Rei já vem a primeira vez, e Jesus mesmo, ele traz diversas parábolas apontando para o encontro. Eu quero que a gente olhe para aqui essa questão de que a noiva está vivendo agora um momento de
espera do noivo. O que aconteceu com aquelas 10 virgens? Elas saem com a sua lamparina, sua lâmpada, né, aquela lamparina antiga de azeite, não tinha energia naquele tempo, viu, Lucas? Não tinha também nenhum tipo de luz no sentido de essas que nós temos hoje, lampião, lanterna, nada disso. Então a luz era feita por meio da lamparina, a antiga candeia, exatamente, a antiga candeia. Ela sai então com as suas candeias, 5 eram prudentes, levaram azeite a mais, e esperou o noivo, dormiu, a candeia apagou, de repente, meia-noite, os noivos chegaram. Aquelas que eram prudentes, acordou, a lamparina tinha acabado de queimar tudo, né? Queimar todo o azeite, mas elas tinham mais azeite. Elas foram lá então, colocaram o azeite, acendeu a luz e recebeu o noivo. E foram então para a festa, para as bodas. Mas as outras que eram nécias, né, despreparadas, o que elas fizeram? Não tinha nada para receber o noivo. Como que recebeu o noivo no escuro? Não tinha jeito. E aí o noivo foi embora. Elas foram então comprar azeite. Nessa compra do azeite, o noivo então foi embora. Elas foram bater na porta do noivo. Abre a porta, nós chegamos, estamos aqui com a nossa lamparina, com a nossa candeia. É o noivo, não sei quem é você. Assim é a espera nossa. Precisamos estar preparados para encontrar com Jesus, mesmo que demore. Estão percebendo isso? A Bíblia mesmo que ela fala que volta já, Cristo voltaria já, nós temos muito mais de um texto que de uma forma mais assim, sofisticada e mais um pouco entre linhas, a gente percebe que Jesus já tratava dessa questão que aparentemente ele demoraria para voltar. E é realmente essa demora que a gente tem visto, que desde o ano 100, até mesmo antes do ano 100, a igreja aguarda o retorno de Jesus e já chegamos a 2020. 2020, após o nascimento de Jesus, e ele ainda não veio. Mas sabemos que ele vai vir e não podemos deixar de esperar. Temos de estarmos preparados, como aquelas noivas prudentes, preparados. Tratando então do tópico primeiro, letra A figura do noivo e a igreja. Mateus 25, verso 1, o início então da parábola, vai mostrar aí que é um relacionamento entre a igreja e Jesus. O que diz aí mesmo Mateus 25, verso 1, nosso texto básico. Livro de Mateus, capítulo 25, verso número 1, nos diz: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Ou seja, relacionamento entre o noivo e a noiva. O nosso noivo é Jesus. Ele é o rei. Diz aqui o nosso autor, o reino dos céus é ilustrado como um relacionamento conjugal. O rei é descrito como um noivo para os seus súditos. Em outras palavras, o que se deseja construir é uma mentalidade de preparo dos discípulos para o dia de uma grande festa. Irmãos queridos, tenham na mente o seguinte: por mais que a gente saiba que a volta de Jesus é a consumação dos séculos, aquilo que o povo diz como sendo o fim do mundo, mas para nós não é. Nós não devemos ter medo do fim do mundo, porque o fim do mundo é o início da melhor parte que a gente vai ter na vida. Na verdade, dali para sempre será assim. A volta de Jesus, ela é festa para o crente. É o momento de receber a coroa. É o momento da noiva receber o noivo. Então devemos aguardar, esperar a volta de Jesus com alegria. É dali então em diante, como aparece em Isaías 62:5, que nós encontraremos realmente uma felicidade completa. Nós podemos sim gozar hoje da felicidade na terra,
mesmo em meio aos problemas, doença, tristeza, mas uma felicidade plena mesmo é a partir dali. Isaías 62, ainda que um texto do Antigo Testamento aí, nos ajuda a entender um pouco sobre isso aí, traz para a gente essa afirmação. Isaías capítulo 62, verso de número 5. Isaías 62, verso 5 diz: porque como jovem desposa donzela, assim teus filhos te desposarão a ti, apontando para o futuro. Como noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. Ou seja, para Jesus também nos encontrar naquele dia é uma felicidade, uma alegria muito grande no coração de Jesus. E ele, na verdade, trabalhou o tempo todo e vive para isso. Ele vive para isso. Ele é o nosso rei e está preparando e ao mesmo tempo logo vai estar voltando para reinar conosco, para ser o nosso rei de maneira presencial, física, ou melhor ainda é de maneira pessoal. Nós temos outros textos que nos trazem essa ideia desse encontro com Cristo, como 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 9 até o verso 10. Esse aqui tem de ler, isso é muito bonito. 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 9 até o verso 10. 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 9 até o verso de número 10. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, os converterdes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardar do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. É maravilhoso, né? Jesus que nos livra da ira vindoura, e trata aqui do impacto, do Evangelho ali no primeiro século, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando aos ídolos, voltar então para Deus. Essa alegria, esse prazer de ter Jesus e de, no futuro, na sua volta, vermos, contemplarmos Jesus com os nossos olhos. Contemplarmos Jesus com os nossos olhos físicos, vamos assim dizer. Letra B, a figura do noivo e a vida prudente. Aqui toca exatamente naquela parte que eu contei agora mesmo, nós fizemos aí uma rápida narrativa da parábola e nós vimos que tinham 5 noivas prudentes. O que é ser prudente? Prudente é aquele que anda precavido, é aquele que consegue, olhando para as coisas que estão à sua frente, ele consegue então preparar uma reação. O motorista prudente é aquele que ele está sempre de olho no trânsito e consegue até mesmo prever que algum carro possa pegá-lo de frente ou de um lado, e ele prepara para isso e age, desviando ali do perigo. 5 eram prudentes, mas tinham 5 que eram nécias. Nécias está ligado à questão de não só a ideia de ser preguiçoso, mas a ideia mesmo de não levar a sério as coisas, não ter bom senso, Os nécios também eles são insensatos, não se usa do bom senso, não se prepara diante da possibilidade de haver algo negativo, de algo dar errado. Então, vive a vida de qualquer jeito. 5 então era assim, vive a vida de qualquer jeito. Der certo, deu. Pois é, deu errado. Mateus 25, do verso 4 ao 9, o autor diz assim: o ponto que precisamos levantar aqui é que a noiva é definida pelo modo como se prepara para receber o noivo. Os virgens prudentes são chamados assim porque não somente tinham suas lâmpadas cheias,
mas se prepararam para a possibilidade de precisar mantê-las acesas, caso o tempo viesse a se alongar para a chegada do noivo. E nós então olhamos para nós e perguntamos, e nós? Nós temos preparado para receber o noivo? Temos sido essas noivas prudentes ou temos sido as noivas nécias? Essas noivas preguiçosas e não se prepararam corretamente, não se prepararam bem para a chegada do noivo. O texto continua do autor da revista, ele diz, ou seja, a vida prudente neste mundo é definida pelo modo como vivemos e nos preparamos para a volta de Cristo, e ao noivo. Esse tipo de comprometimento escatológico está na raiz da agenda escatológica proposta por Jesus. Ou seja, aguardar o seu retorno glorioso. Isso então deve nos motivar porque as melhores coisas que a gente vai viver está aqui agora não, está no futuro. A herança nossa, por mais que talvez as pessoas tenham recursos financeiros, ela na verdade está muito aquém daquilo que a gente vai receber. Os nossos recursos financeiros não faz você viver mais nem um segundo. Os recursos financeiros, eles podem valer para algumas coisas, mas está provado, e o povo já está cansado de saber, mas alguns ainda iludem com isso, que tendo boas finanças a pessoa vai ser feliz. E não é assim, sabemos que não é assim. Pelo contrário, a felicidade verdadeira, ela vem de Deus. Portanto, então, nosso encontro com Jesus, nossa preparação nessa espera do noivo, deve motivar a vivermos uma vida prudente, a vivermos uma vida com Deus, a vivermos uma vida que agrada a Deus. Letra C, a figura do noivo e a questão das prioridades. Olhando para aquelas noivas, as prudentes aparentemente agem de uma forma que, se a gente olhasse para alguns textos da Bíblia, a gente diria que elas não foram boas, ou melhor, elas pecaram, porque a gente percebe que quando as 5 nécias não tem ali azeite e precisa de azeite, o que elas fazem? Pede para as prudentes. Qual que é a resposta que as prudentes dão? Não, nós não podemos repartir com você. Nós não vamos repartir com vocês, porque se a gente repartir o nosso azeite com vocês, aí quem vai ficar sem é vocês e nós. Vamos ficar, o grupo aí das 10 sem azeite. Elas negam então ajudar ao próximo. E a Bíblia está cheia de textos nos ensinando a sermos altruístas, não sermos egoístas e também a ajudar o próximo. Como fica então essa questão? Irmãos, o autor aqui nos ajuda a entender, e a resposta então é: no entanto, na parábola das virgens, Jesus propõe que em um determinado momento elas não distribuem seu azeite, porque a sua prioridade é o quê? É o noivo. Então, naquele momento, elas fizeram aquilo, não ajudaram ao próximo, porque elas tinham como sendo prioridade a sua vida cristã. Esse mesmo princípio pode ser usado em qualquer momento. Por exemplo, chega o seu vizinho precisando de alguma coisa na hora de você vir para o culto, e aí o que você faz? É uma situação difícil. Se você usar a mesma prioridade, o mesmo princípio, você pode falar: olha, estou indo para o culto agora. E é muito importante para mim a questão da minha vida com Deus. Então, 9 horas eu estou de volta aqui e eu vou te atender. Eu quero te atender. Mas só que eu não vou atender você agora porque eu tenho esse compromisso. Está entendendo? Então são maneiras
que a gente pratica princípios que de início a gente tem alguma dificuldade com ele, né? Mas quando você coloca como sendo prioridade as coisas de Deus, aquilo que o Mestre quer de nós, fica mais fácil de entender, né? Continuando, o autor diz para nós: com certeza, o noivo é quem pede que nos amemos uns aos outros. Lá em João 11, ou melhor, João 13, verso 35. Mas a proposta da parábola das virgens deixa claro que vivemos em amor como fator de espera do noivo. E mais importante, então, na nossa vida, até mais do que praticar o amor ao próximo, é o nosso amor para com o noivo, é o nosso amor para com Deus, é o nosso amor para com Jesus, é a sua vida espiritual com Deus e com Jesus. Na verdade, diz o autor, o amor é como parte da roupa que vestimos. E quando a vestimos então para esperar o noivo, para esperar o retorno de Jesus. Vamos então para o nosso segundo tópico, que trata a respeito da noiva transformada. Eu creio que nosso horário já passou bastante tempo ali, então nós vamos terminar, isso mesmo, nós vamos então parar a nossa lição por aqui, essa lição da noiva para o noivo, e nós continuaremos no próximo domingo, no segundo tópico, tratando aí sobre essa questão da transformação da noiva, porque a noiva, da forma que ela é na prática no dia a dia, ou seja, a igreja, nós sabemos que nós somos cheios de problemas, pecados, né? Olhamos para a igreja, nós vemos pessoas que muitas vezes não têm compromisso. Olhando para a igreja, nós vemos pessoas que realmente não guardam os mandamentos de Deus. E isso não é agora só no presente, foi no passado. Houve até momentos piores da igreja no passado. Antes da reforma protestante, a igreja estava completamente desviada da Bíblia. Parece que haviam perdido a Bíblia, o pecado reinava dentro da igreja naquele momento. Nós temos também movimentos que são seitas, que acabam insistindo em praticar alguns ensinos errados, né? E enchendo a cabeça de muita gente com ensinos errados. Então, portanto, a igreja não é perfeita. Qual igreja? Essa aqui agora, que a gente chama então de igreja militante. Essa que está na terra, essa que está na luta agora. Mas, meus irmãos, não se enganem, Deus faz dessa igreja, essa igreja não muito bonita, cheia de rugas, cheia de defeitos, Deus faz em Cristo Jesus desta igreja, uma igreja bela, bonita, sem rugas, preparada então para o grande dia, preparada então para festas, preparada então para as bodas do Cordeiro que vai acontecer na volta de Jesus. Portanto, meu irmão, minha irmã, coloque no seu coração essa expectativa. Caminhamos para o fim do mundo, caminhamos para a consumação dos séculos, caminhamos à volta de Jesus. E a volta de Jesus, o fim do mundo, é para mim e para você algo maravilhoso. É o ápice da história. É o ápice de toda a obra de Deus, começada ali no Éden, e então demonstrada de uma forma gloriosa na volta de Jesus. O noivo, voltando então para sua noiva. A noiva sendo recebida pelo noivo. Tem então na sua mente uma expectativa positiva, motivadora, da volta de Jesus, que será o nosso melhor momento. Nós vamos estar nesse instante orando. Teremos nesse domingo de hoje, novamente, um culto às 18 horas e outro às 19h30. O culto das 19h30 será então transmitido pelo Instagram. Agora o das 6 não será transmitido pelo Instagram, e também coloco para os irmãos.
E o culto das 6 horas é a mesma mensagem e a mesma liturgia do culto das 19h30, tá? Nós estamos com uma promoção de sorteio de uma colônia, perfume, para o final de junho, para você então participar, né? Para ganhar essa colônia, você deve então responder corretamente a pergunta, ligando na rádio durante os programas, né? Também vai estar acontecendo no programa que a irmã Neiva, ou melhor, no horário, né, que a irmã Neiva ministra o programa nosso, é o programa Mensagem da Cruz. Então vai ser quarta, né, das 11h30 até 12h10, sexta, 11h30 a 12h10, e sábado das 13 horas até as 14 horas. Você pode então ligar lá no 3386-1611, repetindo aí, está até no nosso grupo, né? 3386-1611, e você vai responder, e se você acertar, você vai então concorrer a essa colônia. A pergunta é: batismo de João Batista para remissão de pecados. Ou, novamente vou começar a pergunta. O batismo de João Batista era para remissão de pecados. Jesus nunca pecou. Então por que ele batizou? A gente não recebe como sendo resposta completa a citação de Mateus 3,15, que diz que Jesus batizou para cumprir toda a justiça. A gente não considera como sendo completamente a resposta certa, porque corre o risco de você responder com essas palavras e não saber o que está respondendo. E o que a gente quer é que haja crescimento, né, entendimento dessa verdade bíblica. Será por que mesmo? Será por que Jesus batizou? Ele não precisava, ele é completamente santo. A gente sabe que o batismo é para você, a partir dali, né, começar a ser um cristão que tenha realmente compromisso com Deus, que nasceu de fato de verdade, e a partir dali, né, você vai levar as coisas a sério. Mas Jesus não tinha isso. Até mesmo a questão do ministério dele, praticamente já estava preparado, né? Então por que ele foi batizado? Não precisava de limpar. Ele é completamente santo, ele nunca pecou. E tem a resposta correta, lembrando que na internet pode confundir a cabeça de vocês. Fique bem esperto aí, porque tem site da internet que coloca 4 respostas. É verdade que as 4 respostas estão no caminho certo. Mas a resposta mesmo verdadeira é só uma. Mesmo que eles colocam ali 4 motivos porque Jesus ressuscitou, acaba que mais são aplicações. Nós não queremos aplicações. Por exemplo, uma aplicação que eu coloco para vocês é dizer: não, Jesus ele batizou para ser um exemplo de batismo para nós. Mais ou menos, mas não é isso aí. Ele não batizou para ser um exemplo para nós. Existe uma razão doutrinária, teológica, mais profunda, e que você pode expressar com as suas palavras. Vamos estar orando. Pai amado, Pai querido, nós te louvamos. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Rei. Agradecemos ao Senhor por esse momento, por esses minutos que passamos na Tua presença, te louvando, meditando em Tua palavra, que é rica, que é poderosa. Ó Deus bendito, abençoe sim a cada irmão, a cada irmã que acompanhou conosco, trazendo ao Pai amado um acréscimo de conhecimento e também de esperança, porque sabemos que a nossa vida ela não termina por aqui, e que as coisas melhores estão no porvir, que as nossas riquezas verdadeiras e a nossa herança verdadeira está no futuro, está nas mãos de Deus Pai, está com Cristo Jesus também. Abençoe o nosso dia, nos guarde, livra-nos do mal, abençoa essa cidade, abençoa o teu povo que te chama pelo teu nome, guarde-os dessa moléstia que tem acontecido em nossa volta. Oramos agradecidos, confiados em Ti, oramos em nome de Jesus. Amém e amém.